Agora nós vamos fazer a correção da atividade de História no módulo, no Manual do Aluno, na página 38 até a página 43. Pega lá o teu módulo para que a gente consiga fazer a correção. Olha só, na número 1 diz assim: Ita não sabia o significado da palavra agroecologia. Procure no dicionário e ensine o significado dela para Ita. O que é a agroecologia? O que foi que vocês encontraram aí? A agroecologia é a parte da ecologia que busca a integração equilibrada entre as atividades agrícolas e o meio ambiente. Número 2. Quais são os produtos obtidos pela comunidade quilombola que também eram produzidos pelos grupos humanos antigos? Volte no mapa da página 34 e liste-os a seguir. São eles: arroz, feijão, galinha, porcos, inhame. Número 3. Parte da produção na comunidade quilombola é vendida, ou seja, não é consumida na própria comunidade. Quando os primeiros humanos começaram a se fixar em um lugar, o que eles plantavam também era vendido. Por quê? Vamos lá. Não era vendido, tá? Eles só eram consumidos pelos membros do grupo social. Vamos lá para a página seguinte. Aí ele veio, falou um pouquinho sobre a ONU. E agora a gente vai para a página 39. Número 1. Você considera importante que esse objetivo seja cumprido? Por quê? Essa é uma resposta pessoal sua, tá bom? 2. O que você imagina que os países podem fazer para que esse objetivo seja atingido? Também, ele fala aí com relação a fome zero, tá? 3. O que se quer dizer fome zero e agricultura sustentável? Troque ideias com os colegas e professor para que você possa fazer. Como a tia tinha falado, você responde de acordo com o que você estudou, com o que a gente viu, né? A tia fez a explicação sobre esse conteúdo, que foi o que é fome zero. É aquele que ninguém tem acesso à alimentação, ou seja, ninguém sem acesso à alimentação. E a agricultura sustentável é aquela que respeita o meio ambiente. Vamos para a página 40. Na página 40 tem assim: Parapotira explicou a Ita que o comércio é uma das formas utilizadas pelos povos para conseguirem aquilo que precisam. Para que o filho compreendesse melhor isso, ela e outros indígenas que também estavam presentes na feira contaram a seguinte história. Tia contou a historinha para vocês e aí eu lembro que ele pediu para enumerar de 1 a 8, né? O que tem dizendo aí, as diferentes etapas da história do consumo descrita na ordem em que aparece. É justamente a ordem da história. Vocês vão lá na número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É a ordem que está aí. Na página 41, número 2, considerando a numeração que você escreveu na atividade 1, responda. Letra A. Qual número representa o início das práticas da agricultura e da pecuária? Qual é? 2, isso mesmo. B. Em que etapa começou a ser praticado o comércio por meio de trocas sem uso de dinheiro? Número 4. Marca o X, tá? Letra C. Que fase representa o período em que as mercadorias começaram a ser vendidas? Número 6. Marca o X também. 3. Em qual etapa se encontra o município em que você vive? Essa é pessoal. Na número 4 diz assim: os comerciantes presentes na feira de artesanato vivem de acordo com a 7ª etapa. Por quê?
Ele está perguntando se ele vive de acordo com a 7ª etapa. Sim ou não? Não. Por quê? Porque os produtos que eles comercializam, eles são artesanais, tá? Vamos lá. Número 5. Quais formas de consumo apresentadas correspondem ao modo de vida dos grupos ancestrais dos indígenas atuais, dos indígenas hoje? Quais são as formas? A primeira e a segunda formas, tá? Vamos para número 6. Converse com os colegas e professores sobre o papel das propagandas de consumo de produtos. Os povos indígenas eu já conheço bem, mas os europeus, o que é que eles vieram fazer aqui? Né? Aí na página 42, ainda tem a continuação. Na página 42 diz assim. Deixa a tia... É aqui, tá? Número 1. Qual é a importância da natureza para os primeiros grupos humanos que viviam como nômades? Qual é a importância da natureza para eles? Que eles retiravam da natureza os recursos para a sobrevivência deles, tá bom? Vamos lá, número 2. Preencha os quadros abaixo com palavras e ideias relacionadas à vida nômade e à vida sedentária, estudada neste capítulo. Lembra que a tia deu a explicação sobre o modo de vida nômade e o modo de vida sedentário, tá? O modo de vida nômade, eles se deslocavam, né, constantemente. A economia era extrativista, da caça, da pesca, da coleta, eles tinham moradias temporárias. Já o modo de vida sedentário, eles permaneciam mais tempo nos lugares, né? Eles tinham a prática da agricultura, do pastoreio, da caça, da pesca. Número 3. Para os grupos nômades, a compreensão do meio ambiente era importante para a sobrevivência do grupo. Qual situação percebida por esses grupos permitiu o início de práticas agrícolas? Sempre que eles retornavam, né, aos locais conhecidos, eles sempre pegavam os restos, sempre percebiam que os restos de plantas que eles colheram ficavam ali, né, e geravam os brotos. Então, o que é que eles fizeram? Eles começaram a aproveitar e aperfeiçoar a técnica de seleção das sementes. E todas as vezes que eles iam de um lugar para o outro, eles faziam a plantação dessas sementes. Página 43. 4. Veja a seguir uma imagem que Ita encontrou em um livro que ganhou do pai sobre os primeiros humanos. Observando a imagem, podemos associá-la ao nomadismo ou ao sedentarismo praticados pelos primeiros humanos. Por quê? Nós podemos associá-la ao sedentarismo, tá? Aí é uma comunidade sedentária. Olha, a moradia deles são mais elaboradas, a criação de animais, atividade agrícola. Ainda tem aí as cerâmicas, tem carroça, certo? Esses itens aí são associados à sociedade, então é sedentarismo, tá? 5. Assinale as frases que apresentam informações verdadeiras sobre a importância da agricultura e do pastoreio para a sedentarização das populações humanas. A agricultura permitiu aos grupos humanos fixarem-se por mais tempo em determinados lugares. Sim ou não? Sim. A agricultura é uma atividade que depende da água, por isso muitos povos habitaram as margens de rios. Sim. A população que praticava agricultura continuaram com a vida nômade em busca de outros recursos. Não. O desenvolvimento da agricultura foi um processo longo que teve início com a domesticação de plantas. Sim. A caça, a pesca e a coleta tornaram-se atividades complementares dos povos que praticavam a agricultura. Sim, também, tá? Encerramos por aqui a correção da atividade de história. Espero vocês amanhã.
Beijos, fiquem com Deus e até amanhã.